Gratidão. Magnus Opus. Por Samael Alveor. Capítulo 1. A magna obra tem por objetivo transformar a lua em sol. A lua é a alma. O sol é o cordeiro imolado. Quando o cordeiro entra na alma, ele se transforma nela. E ela se transforma nele. Desta simbiose maravilhosa, sucede isso que nosso muito amado Jesus Cristo chamou, com tanto acerto, de o Filho do Homem. O Magnus Opus tem 22 chaves fundamentais. A força sexual vem do terceiro logos. O terceiro logos é o Espírito Santo. O homem animal faz fluir a energia do terceiro logos para baixo e para fora. O homem anjo, por meio do Magnus Opus, faz retornar a energia do terceiro logos para dentro e para cima. Assim é como o homem anjo se torna criador em outros níveis superiores de consciência. Primeiro faz-se criador no plano astral, logo no mental e depois nos mundos superiores do espírito puro. O laboratório do terceiro logos é nossos mesmos órgãos sexuais. O fluxo ascendente do fogo sagrado é o resultado da transmutação sexual. E esta transmutação sexual tem 22 arcanos fundamentais. Eis aqui os 22 arcanos maiores do tarô. Arcano 1 Mago. Este arcano representa o homem. É o princípio masculino. Arcano 2 A esposa sacerdotisa, a mulher do mago. Arcano 3 A mãe celeste, a imperatriz. A alma se cristifica mediante o arcano. AZF. Arcano 4 A cruz da iniciação. A cruz também revela a quadratura do círculo, a chave do movimento perpétuo. Esse movimento perpétuo só é possível mediante a força sexual do terceiro logos. Se a energia do terceiro logos deixasse de fluir no universo, o movimento perpétuo terminaria e viria o desenquadramento cósmico. O terceiro logos organiza o vórtice fundamental de todo o universo nascente e o vórtice infinitesimal do último átomo de qualquer criação. A inserção do falo vertical dentro do útero horizontal forma a cruz da iniciação que nós devemos jogar sobre nossos ombros. Arcano 5 Hierofante, o rigor, a lei. Este arcano representa o karma do iniciado. Devemos saber que o karma, em última síntese, serve para viver em carne e osso todo o drama da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos pagar nossas dívidas trabalhando na grande obra do Pai. Arcano 6 O apaixonado, o homem entre o vício e a virtude. Este arcano está expresso pelo selo de Salomão. As 6 pontas da estrela de Salomão são masculinas, e as 6 profundas entradas que existem entre ponta e ponta são femininas. Total, esta estrela tem 12 raios, 6 masculinos e 6 femininos. Mediante o Magnus Opus, estes 12 raios cristalizam nas 12 constelações zodiacais. No selo de Salomão, se esconde a gênese sexual do zodíaco. No selo de Salomão, se encontra a íntima relação existente entre o zodíaco e o invisível Sol central. O selo de Salomão é realmente a autêntica estrela de Natal. Seus 2 triângulos que junta e separa o amor são as lançadeiras com que se tece e destece o tir de Deus. Cada vez que o iniciado vai receber uma nova iniciação, ou um novo grau de consciência, resplandece então a brilhante estrela. No selo de Salomão, está a suprema afirmação e a suprema negação. A luta terrível entre Deus e o diabo. Arcano 7. O carro de guerra. Terá que trabalhar no arcano AZF para obter a espada. A luta é terrível. O guerreiro só pode libertar-se dos 4 corpos de pecado mediante o arcano AZF. Arcano 8. O arcano do Job, provas e dor. As provas da iniciação são muito terríveis. Necessita-se de uma grande paciência para não cair no abismo. Somos provados muitas vezes. Arcano 9 O ermitão. Este arcano é a 9ª esfera, o sexo. E a descida à 9ª esfera era, nos tempos antigos, a prova máxima para a suprema dignidade do hierofante. Hermes, Buda, Jesus Cristo, Zoroastro, Dante, etc. Muitos outros grandes iniciados tiveram que baixar a 9ª esfera para trabalhar com o fogo e a água, origem de mundos, bestas, homens e deuses. Toda autêntica iniciação branca começa por ali. No 9º estrato da Terra, encontramos o signo do infinito. Este signo tem a forma de um 8. Neste signo está simbolizado o cérebro e o sexo do gênio da Terra. A luta é terrível. Cérebro contra sexo, sexo contra cérebro, e o que é mais terrível, coração contra coração. Arcano 10 A roda da fortuna.
Esta é a roda de Sansara, a reencarnação. As incessantes transmutações da força sexual produzem o som anahata. Com este som, podemos sair em corpo astral. Quando quisermos escutar o místico som, vocalizaremos primeiro o mantra A alternando-o com o mantra Ra, isto mentalmente. Quando o som é intenso, podemos tranquilamente sair em nosso corpo astral. E com o arcano AZF, liberamo-nos da evolução. Para o homem que se há cristificado absolutamente, a evolução deixa de existir. Arcano 11 O leão domado. Nos tempos antigos, os reis divinos se sentavam em tronos cujos braços de repouso eram de ouro maciço. Horus se sentava em um trono semelhante. O ouro, Horus, ouro potável, é o fogo sagrado do terceiro logo simbolizado pelo leão domado, pelos leões de ouro dos reis divinos. O homem é uma unidade, a mulher é outra. Este é o número 11 do Tarote. Só pela mulher trabalhando na grande obra, podemos encarnar o menino de ouro, o Horus, o verbo, a grande palavra. Assim, o número 11 é o número mais multiplicável. Arcano 12 O apostolado. Nesta lâmina do tarote, vemos um homem pendurando de um pé. As pernas se entrecruzam formando uma cruz. Suas mãos atadas às costas formam com a cabeça um triângulo. Eis aqui o ligamen da cruz homem com o triângulo espírito. Somente por meio do ouro potável, podemos obter o ligamen da cruz com o triângulo. Terá que trabalhar com o enxofre vivo, com o fogo vivente e filosofal. O enseminis é o mercúrio da filosofia secreta. Dentro da entidade do sêmen encontramos o ouro potável, o fogo vivo. Terá que fecundar o mercúrio da filosofia secreta para que este mercúrio se converta no mestre e na regeneração do sal. O enxofre vivo, o fogo, fecunda o mercúrio, e o mercúrio fecundado regenera o homem, o sal da terra. Arcano 13 A morte. Há várias classes de morte: a morte do homem profano, comum, a morte dos iniciados e a morte de todo aquele que recebeu o elixir da longa vida. A morte profana já a conhecemos. Muitos autores rosacruzes, teósofos, etc. têm escrito já sobre esta matéria. A morte do iniciado é mais profunda. Terá que baixar a forja acesa do vulcano, o sexo, para cortar a cabeça da Medusa com a espada flamígera de Perseu. A Medusa é o ego, o eu, o mim mesmo. Esse eu é tríuno. Esse eu está composto pelos átomos do inimigo secreto. Essa tríuna entidade maligna controla os veículos astral, mental e causal. Esses são os três traidores do Irã Abif, sendo este último o muito respeitável e venerável Irã, o deus interno de todo o homem. Terá que decapitar e dissolver os três traidores. Devemos viver todas as lendas do Irã Abik dentro dos mundos internos. Morto o eu, somente reina dentro de nós, o filho do homem. A forja do vulcano baixa Marte para retemplar suas armas e conquistar o coração de Vênus. A iniciação venusta. A encarnação da palavra. A encarnação do Rei Sol, do Homem Sol, dentro de nós mesmos. A estrela crucificada na cruz representa o Homem Sol encarnado. A forja do vulcano baixa Hermes para limpar os estábulos do Algias, os estábulos da alma, com o fogo sagrado. A forja do vulcano baixa Perseu para cortar a cabeça de Medusa, o eu, com a espada flamígera. Esta é a morte iniciática. A outra morte. Esta terceira classe de morte é para os nirmanakayas que já receberam o elixir da longa vida. Neste caso, os anjos da morte não rompem o cordão prateado. Ao terceiro dia, Jesus veio em corpo astral ante o santo sepulcro. Então invocou a seu corpo, o qual jazia entre o sepulcro. Acompanharam-no as santas mulheres, os anjos da morte, os senhores do movimento, os senhores da vida, etc. E esse corpo foi tratado pelas santas mulheres com drogas e essências aromáticas. Elas vieram em corpo astral. Obedecendo a ordens supremas, o corpo se submergiu dentro do plano astral. A tumba ficou vazia. Depois de tudo isto, o corpo penetrou dentro do mestre pela coroa de seu cérebro astral, ou seja, pela glândula pineal. E assim foi como o mestre ficou dentro de seu corpo. Depois apareceu aos discípulos do Emaús. Comprovou-lhes sua ressurreição jantando com eles. Apareceu também aos 11 e Tomé, o incrédulo, pôde introduzir seu dedo por entre as feridas do Senhor. Hoje em dia, o mestre vive no país secreto, no Shambhala Oriental. Esse país está em estado do Jinas. Ali vive o mestre com seu corpo físico ressuscitado. Por esta classe de ressurreição passam todos eles, os nirmanakayas que já receberam o elixir da longa vida. Muitos são os mestres filhos da ressurreição. Paracelso escapou de sua tumba, e vive em Boêmia.
Zanoni viveu durante milhares de anos com seu mesmo corpo físico, cometeu o erro de apaixonar-se por uma jovem de Nápoles, e por isso, caiu. Perdeu seu corpo físico na guilhotina durante a Revolução Francesa. Nosso amigo, o mestre Tártaro, cujo corpo data desde uns quantos milhares de anos, dizia-nos o seguinte: verdadeiro mestre é unicamente aquele que já tragou terra. Antes de tragar terra, acredita saber muito e se sente muito poderoso, mas realmente é unicamente um pobre tolo. Arcano 14 A moderação. Ali vemos uma mulher mesclando as duas essências com as quais elabora o elixir de larga vida. Essas duas essências são o elixir vermelho e o elixir branco. Os princípios sexuais do homem e da mulher. O Arcano 14 nos ensina a dirigir os estados do Jinas. Um corpo em estado do Jinas pode adotar qualquer figura. Neste caso, atua dentro dos mundos internos sem perder suas características fisiológicas. Terá que sublimar nossa energia sexual ao coração. A comunhão do pão e vinho tem o poder de sublimar a energia sexual ao coração. Podemos pôr um pão e uma taça de vinho junto ao nosso leito, e depois de trabalhar com o arcano AZF, orar e benzer o pão e o vinho. Logo comer o pão e beber o vinho. O arcano AZF converte o pão e o vinho no sangue do Cristo. Com este arcano se carregam o pão e o vinho com os átomos crísticos que descem do Sol central. Arcano 15. Tifon Bafometo. À porta do Éden, há um guardião terrível. A esfinge de Moisés. A esfinge assíria, a esfinge com cabeça de touro, que tem em sua mão a espada flamígera, para fazer retroceder aos que não estão preparados. Esse é o arcano 15 do Tarote. Esse é o próprio eu de cada homem. Realmente, esse é o eu psicológico de todo homem. A besta interna que nos fecha a porta do Éden, o Éden é o mesmo sexo, e a besta está à porta do sexo para nos convidar à ejaculação do licor seminal, ou para nos desviar dessa porta nos fazendo ver escolas, teorias, seitas, etc, etc. Arcano 16. A torre fulminada. Quando cai o raio da justiça sobre a torre de Babel, morre o eu. Esta morte do eu é terrivelmente dolorosa. O eu não quer morrer, mas o raio da justiça divina cai sobre ele, e o fulmina. Arcano 17. A estrela da esperança. Nesta carta do Tarot, vê-se uma jovem nua, com duas ânforas das quais saem fogo e água. No céu, brilha a estrela de 8 pontas, a estrela de Vênus, o luzeiro da manhã. Terá que trabalhar com o fogo e a água para receber a iniciação venusta. A estrela crucificada na cruz é o Cristo dos Abraxas, o Filho do Homem, o Verbo encarnado. Arcano 18. Crepúsculo de Lua. O arcano 9 é a iniciação. O arcano 18, 2 vezes 9, representa os perigos da iniciação, os inimigos ocultos e secretos que se propõem danificar a iniciação, a loja maçônica negra, o abismo, as tentações, os demônios, que não querem que o iniciado lhes escape de suas garras. Este é o caminho do fio da navalha. Este é o caminho que está cheio de perigos por dentro e por fora, como diz o venerável mestre Sivananda. Arcano 19. O fogo criador. Este é o Magnus Opus, a obra magna. Para realizar o trabalho da grande obra, temos que trabalhar com a pedra filosofal. Os antigos adoravam o sol sob a simbólica figura de uma pedra negra. Essa pedra negra é a pedra Heliogábala. Essa é a pedra que devemos pôr por fundamento do templo. Essa pedra é o sexo. Aqueles que edificarem sobre a pedra viva encarnarão ao Verbo. Aqueles que edificarem sobre a areia fracassarão e suas edificações rodarão ao abismo. Essas areias são as teorias, as religiões mortas, etc, etc. Arcano 19. O fogo criador. Este é o Magnus Opus, a obra magna. Para realizar o trabalho da grande obra, temos que trabalhar com a pedra filosofal. Os antigos adoravam o sol sob a simbólica figura de uma pedra negra. Essa pedra negra é a pedra Heliogábala. Essa é a pedra que devemos pôr por fundamento do templo. Essa pedra é o sexo. Aqueles que edificarem sobre a pedra viva encarnarão ao Verbo. Aqueles que edificarem sobre a areia fracassarão e suas edificações rodarão ao abismo. Essas areias são as teorias, as religiões mortas, etc, etc. Arcano 20. A ressurreição dos mortos. Realmente, a ressurreição da alma só é possível por meio da iniciação cósmica. Os seres humanos estão mortos e só podem ressuscitar por meio da iniciação. Arcano 21. O louco, a insensatez. O homem é uma estrela de 5 pontas.
Se estendermos os braços e as pernas à direita e à esquerda, temos o pentágono. O cérebro deve controlar o sexo. Quando o cérebro perde o controle sobre o sexo, quando o sexo chega a dominar ao cérebro, então, a estrela de 5 pontas vai de cabeça ao abismo. Este é o pentágono investido, o símbolo da magia negra. Arcano 22. A coroa da vida. Se somarmos este arcano entre si, teremos o seguinte resultado: 2 mais 2 é igual a 4. Homem, mulher, fogo e água. Yod Reval Re. Homem, mulher, falo, útero. Eis aqui é o santo e misterioso tetragramaton. No arcano 22, aparece uma coroa sustentada pelos 4 animais sagrados. Sobre essa coroa, dança uma jovem nua tendo em cada mão uma varinha mágica. Essa jovem é a verdade. As 2 varas correspondem ao homem e à mulher. No Templo de Salomão, o arcano 22 estava representado pela Arca da Aliança, sustentada por uma coroa. Nos 4 ângulos da arca, viam-se os 4 animais da alquimia sexual. As esfinges do Ezequiel têm também 4 caras, como a esfinge egípcia. O fogo está representado pelo leão. Esse é o ouro potável. O mercúrio da filosofia secreta está representado pela águia voadora. O sal está representado pelas patas do touro da esfinge. A água está representada pela cabeça de homem da esfinge. A chave fundamental é o arcano AZF. O importante é evitar o orgasmo e a ejaculação do licor seminal. Essa é a chave fundamental da iniciação. Este é o arcano AZF. Que o Pai que está em segredo e a bendita e adorada Mãe Kundalini lhes bendigam, querido leitor. Paz inverencial, paz seja a vós. A Kundalini. Capítulo 2. A Kundalini é a energia primitiva encerrada na igreja de Éfeso. Esta igreja do Apocalipse é um centro magnético situado 2 dedos sobre o ânus e 2 dedos debaixo dos órgãos genitais. A Kundalini é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. A serpente sagrada dormita dentro de sua igreja enroscada 3 vezes e meia. O Kundalini é o fogo do Pentecostes. O Kundalini é a Mãe Divina. O santuário da Mãe Divina é o coração. A Kundalini se desenvolve, evolui e progride dentro da aura do Mahashohan, a Mãe Cósmica, o Espírito Santo, o terceiro Logos. Os fogos dorsais são jerovísticos. Os fogos do coração são crísticos. Na fronte, cintilam os raios terrivelmente divinos do Pai. Os fogos do coração controlam a ascensão da serpente sagrada pelo canal medular. A Kundalini se desenvolve, evolui e progride de acordo com os méritos do coração. A Kundalini precisa subir até o cérebro, e logo, deve chegar até o santuário sagrado do coração. A Kundalini mora nos elétrons. Os sábios meditam no Kundalini, os devotos o adoram nos lares de perfeição, lhe rendem culto. Quando os átomos solares e lunares fazem contato, bebemos, então, o néctar da imortalidade porque é acordado a Kundalini. Os átomos solares e lunares fazem contato no Triveni perto do coxis, então, acorda, por indução, a Kundalini. A Kundalini se acorda com o arcano AZF, com a concentração e a meditação, com a devoção muito profunda, com a vontade e a compreensão, e com os mantras sagrados. Também pode ser despertado a Kundalini por obra e graça de algum mestre de mistérios maiores da Branca Irmandade, ou porque a Mãe Divina assim o quer. Quando o yogi derrama o sêmen, a Kundalini não pode despertar. A ascensão da Kundalini pelo canal medular é muito lenta e difícil. O passo da serpente ígnea de uma vértebra a outra significa terríveis provas, espantosos sacrifícios e supremas purificações. Não só devemos matar o desejo, mas também até a sombra mesma do desejo. Nossa divisa é telema, vontade. Quando a Kundalini chega até a glândula pineal situada na parte superior do cérebro, alcançamos, então, o êxtase perfeito. Devemos advertir que mesmo que a Kundalini tenha forma de serpente, pode apresentar-se ante o devoto com a forma da Mãe Divina, Isis, Hel, Lisev, Maria, etc, etc. Quando a Kundalini acorda, o devoto tem visões maravilhosas e escuta múltiplos sons. Quando o Kundalini acorda, se desenvolvem, então, todos os poderes da alma. Quando o Kundalini acorda, o estudante vê uma luz muito brilhante igual a 10.000 sóis juntos que resplandecem de alegria ao uníssono com a igreja de Éfeso. Se o devoto derramar o sêmen depois de ter iniciado a ascensão do Kundalini pelo canal medular, o Kundalini desce então, uma ou mais vértebras segundo a magnitude da falta. Nenhum fornicário poderia chegar à realização cósmica. A água é o habitáculo do fogo. Se derramarmos a água, perdemos então o fogo. A castidade é o fundamento da grande obra.
Todo o poder do Kundalini se encontra no sêmen. Todo aquele que consiga levar esta energia do Kundalini até a glândula pineal alcança, de fato, a supraconsciência, o estado da Nirvikalpa Samadhi. Quem chega a estas alturas é um iluminado, um Deus. O Kundalini jaz na cavidade triangular conhecida como Triângulo Celestial, centro da igreja de Éfeso. O templo maravilhoso de Éfeso é um lótus esplendoroso. Esse lótus tem 4 pétalas. A igreja de Éfeso tem a luminosidade de 10 milhões de sóis. A terra elementar dos sábios corresponde a esta flor de lótus. Quando a serpente sagrada abre a igreja de Éfeso, nos confere poderes sobre as criaturas elementares que vivem nas vísceras da terra. Então, podemos obrar sobre os terremotos. Quando a serpente chega à altura da próstata, abre-se a igreja da Esmirna. Este chakra tem 6 pétalas. O chakra prostático nos confere o poder de criar. Seria impossível toda a criação sem o chakra prostático. O imortal Babaji, o Cristo Yogi da Índia, cujo corpo data desde muitos milhões de anos, é o supremo reitor do chakra prostático. Babaji dirige toda a vida e tem o poder de criar e voltar novamente para criar. A água elemental dos sábios, o Enseminis, é o elemento deste chakra. Todo aquele que abre a igreja da Esmirna tem poder sobre as águas e as tempestades. A ascensão do Kundalini à região do umbigo confere-nos o poder de obrar sobre o fogo dos vulcões. O chakra da região do umbigo é a igreja de Pérgamo. Este chakra tem 10 pétalas. O fogo elementar dos sábios é o elemento deste chakra. Quando o Kundalini chega à altura do coração, abre-se, então, a igreja de Thyatira e nos confere o poder de obrar sobre os 4 ventos. O lótus do coração tem 12 pétalas e seu elemento é o ar elementar dos sábios. Todo aquele que quiser aprender a meter-se com seu corpo físico dentro dos mundos suprassensíveis deve despertar o chakra do coração. Isto é o que se conhece como ciências jinas. O corpo humano pode sair do plano físico e entrar nos mundos suprassensíveis. Quando a serpente sagrada chega à altura do coração, se abre a igreja de Thyatira e nos tornamos intuitivos. A ascensão do Kundalini à região da laringe nos confere o poder de ouvir as vozes dos seres que vivem nos mundos suprassensíveis. Esse chakra está relacionado com o Akasha puro. Akasha é o agente do som. O chakra laríngeo é a igreja de Sardis. Ao chegar a estas alturas, o Kundalini floresce nos lábios fecundos feito verbo. O chakra laríngeo tem 16 pétalas. Quando o Kundalini chega à altura do sobressenho, se abre a igreja da Filadélfia. Este é o olho da sabedoria. Neste centro magnético mora o Pai. O chakra do sobressenho tem 2 pétalas e é o trono da mente. Quando a mente-matéria se transforma em mente Cristo, recebemos o manto dos Budas e o olho de Shiva. Todo aquele que acorda o chakra frontal se torna clarividente. Quando o Kundalini chega à glândula pineal, se abre a igreja da Laodiceia. Este chakra tem 1000 pétalas resplandecentes. Esta é a coroa que brilha como uma auréola de luz na cabeça dos santos. Na glândula pineal existe o átomo do Espírito Santo. Então recebemos a branca pomba do Espírito Santo e nos enchemos de iluminação, sabedoria e onisciência. Na igreja do Éfeso conquistamos a terra. Na igreja de Esmirna a água. Na igreja de Pérgamo o fogo. Na igreja de Thyatira o ar. Na igreja de Sardis o fluido acástico. Na igreja de Filadélfia conquistamos a mente e na igreja da Laodiceia conquistamos a luz. Assim é como nos fazemos reis e sacerdotes da natureza, segundo a ordem do Melquisedeque. No campo magnético da raiz do nariz, se acha o átomo do Pai, na glândula pituitária, o átomo do Filho, e na pineal, o átomo do Espírito Santo. Com a magia sexual se acorda, evolui e se desenvolve totalmente o fogo do Kundalini. A ressurreição dos mortos capítulo 3. O Magnus Opus se realiza totalmente com o arcano 13 da Cabala. As 22 chaves fundamentais da obra do Sol conduzem o iniciado até a ressurreição alquimista. Todo aquele que alcançar a quinta iniciação de mistérios maiores pode-se, se assim o quiser, renunciar à dita inefável do Nirvana. Aqueles que renunciam ao Nirvana por amor à humanidade têm o direito a pedir o elixir da longa vida. Da mescla do elixir vermelho com o elixir branco resulta o elixir de longa vida. O maravilhoso elixir é um gás de imaculada brancura. Esse elixir é depositado no fundo vital do organismo humano. Todo aquele que recebeu o elixir de longa vida morre, mas não morre. O anjo da morte não rompe o cordão prateado daqueles que já tiveram a dita de receber o elixir da longa vida. Todo iniciado que recebe o elixir de longa vida morre, mas não morre.
Ao terceiro dia, é levantado do sepulcro. Aproveitando o hiperespaço, os mestres escapam do sepulcro com seu corpo de carne e osso. Essa é a ressurreição. Quando ressuscita o mestre, o Magnus Opus se consumou. Ao terceiro dia, o grande mestre Jesus chegou em corpo astral ante seu santo sepulcro. A tradição esotérica sabe que o mestre veio acompanhado pelas santas mulheres, que vieram em corpo astral. Também acompanharam ao mestre os anjos, os senhores do karma, os senhores do movimento cósmico, etc, etc. O grande mestre invocou a seu corpo físico com grande voz. Aquele corpo animado pelo verbo, penetrando dentro do hiperespaço, se levantou submergindo-se absolutamente dentro do plano astral. O sepulcro ficou vazio e os panos jogados. No plano astral, as santas mulheres trataram o corpo do Jesus com drogas e ungüentos aromáticos. Obedecendo a ordens supremas, o corpo ressuscitado penetrou dentro da alma do mestre pela parte superior da cabeça sideral. Assim foi como o mestre ficou, então, de posse de seu corpo dentro do plano astral. Aquele corpo ficou em estado de ginas. O mestre morreu, mas não morreu. O sepulcro ficou vazio e os panos jogados. O sudário que tinha estado sobre sua cabeça não foi posto com os tecidos, mas, sim, envolto em um lugar à parte. Jesus demonstrou a ressurreição alquimista apresentando-se diante de seus discípulos. Tomé, o incrédulo, disse: se não vir em suas mãos o sinal dos pregos, e colocar meu dedo no lugar dos pregos, e colocar minha mão em seu flanco, não acreditarei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Veio Jesus, as portas fechadas, e colocou-se no meio, e disse: paz a vós, paz inverencial. Logo disse a Tomé: coloque seu dedo aqui e vê minhas mãos, e tome sua mão e a coloque em meu flanco, e não seja incrédulo, mas fiel. Então Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: porque me viu, Tomé acreditou. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus se levantou do sepulcro utilizando o hiperespaço. Jesus atravessava qualquer muro e penetrou no recinto dos apóstolos utilizando o hiperespaço. A astrofísica descobrirá, muito em breve, a existência do hiperespaço. O hiperespaço pode ser demonstrado com a hipergeometria. Aqueles que recebem o elixir da longa vida têm que atravessar, no panteão ou cemitério, as terríveis provas funerais do arcano 13 da Cabala. As provas do arcano 13 são mais espantosas que a morte mesma. Muito poucos são os seres humanos que puderam passar as provas do arcano 13 da Cabala. Nas figuras simbólicas de Abraão, o judeu, se acham todas as operações alquimistas que conduzem o estudante gnóstico até a ressurreição iniciática. As 13 figuras alquimistas do livro dourado de Abraão são as seguintes. 1. Mercúrio com um caducel e Saturno baixando entre nuvens com um relógio de areia sobre a cabeça, importância do tempo e alongamento da vida enquanto não violemos a lei. O anjo de Saturno armado com uma foice se dispõe a cortar os pés de Mercúrio, separação total da ejaculação seminal, fixação do Mercúrio, quer dizer armazenamento do licor seminal, combinação da prata com chumbo, isso significa trabalho com o arcano. AZF para transmutar o chumbo da personalidade no ouro puro do espírito. 2. Montanha com 7 cavernas e 7 serpentes de cores negra e amarela. Uma serpente devora a outra de douradas asas, e um grifo se dispõe a comer a outro. Sublimação. Do mercúrio seminal mortificado pelo sacrifício, sublimação da energia sexual. As 7 cavernas deste símbolo são os 7 corpos do homem. As 7 serpentes são os 7 graus do poder do fogo. O Kundalini é séptuplo em sua constituição interna. São 7 serpentes. 2 grupos da 3 com a coroação sublime da 7ª língua de fogo que nos une ao Uno, à Lei, ao Pai. Cada uma destas 7 serpentes vive em sua caverna sagrada. Quando o homem levanta a 5ª serpente, tem direito a pedir o elixir da longa vida. A 5ª serpente pertence à 5ª caverna do mistério. A 5ª serpente pertence ao corpo causal ou corpo da vontade. As etapas da grande obra estão representadas na segunda figura de Abraão, o judeu, pelo topo, pelos ramos azuis com folhas douradas e flores brancas e vermelhas. 3. O Jardim das Hespérides com um carvalho oco trono, uma formosa roseira e uma fonte branca que os cegos procuram inutilmente, revivificação do mercúrio sublimado. O Jardim das Hespérides é o Éden da Bíblia. O Éden é o mesmo sexo. Nós saímos do Éden pela porta do sexo. Só por essa porta podemos entrar no Éden. O trono está no sexo.
Não está o rei na frente. O rei está no sexo. O sexo é rei de reis e senhor de senhores. A fonte branca que os cegos das distintas escolas, religiões e seitas procuram inutilmente sem achar jamais é o licor seminal. A formosa roseira são os chakras, rodas ou centros do corpo astral que giram cheios de esplendor quando despertamos a serpente sagrada. 4. O rei Herodes ordena a degolação dos inocentes. Umas mães imploram, 7 meninos jazem mortos, os soldados vertem o sangue dos inocentes. Espírito universal dos metais, em uma cuba onde o sol e a lua se banham. Todo iniciado deve passar pela decapitação iniciática. Existem 7 decapitações do fogo. Existem também 3 grandes decapitações básicas que pertencem à iniciação venusta. A cada uma das 7 serpentes de fogo corresponde uma decapitação. Quando levantamos a primeira serpente que corresponde ao corpo físico, passamos pela primeira decapitação. Quando se levanta a segunda que corresponde ao corpo etérico, passa o iniciado pela segunda. No corpo astral se passa pela terceira, no mental, pela quarta, no corpo da vontade, pela quinta, no corpo da consciência, pela sexta e no corpo do espírito, pela sétima. São 7 meninos decapitados. Estas cerimônias são terrivelmente divinas. Todas estas cerimônias se realizam nos mundos superiores. Cada vez que uma das sagradas serpentes passa pelo pescoço, se realiza a cerimônia terrível da decapitação. O sol e a lua, o homem e a mulher se banham entre a cuba onde está o sangue dos 7 decapitados. Só praticando magia sexual, o arcano AZF, consegue se levantar cada uma das 7 serpentes. Somente praticando magia sexual é possível, então, passar pelas 7 decapitações espantosamente divinas. 5. Um caducel com 2 serpentes que se devoram, solução e volatilização. Existem 2 serpentes. A serpente tentadora do delicioso Éden e a serpente de bronze que sanava aos israelitas no deserto. Uma deve devorar a outra inevitavelmente. Se a divina for devorada, então nos convertemos em demônios. Se vencer a divina, estamos salvos. Nossa divisa é telema, vontade. A chave está em solução e volatilização. Deve-se sublimar o licor seminal para cima, para o coração, deve-se cerebrizar o sêmen. Não se deve ejacular o sêmen. Devemos saber nos retirar do ato secreto sem derramar o sêmen. Esse é o arcano AZF. 6. Uma serpente sacrificada, coagulação e fixação do volátil. Os vapores seminais sobem pelos 2 canais simpáticos que se enroscam na medula espinhal, então, chegam ao destilador do cérebro onde são fixados. Isso é transmutação sexual. 7. Um deserto com 4 fontes que formam rios e 4 serpentes arrastando-se. Multiplicação do ouro potável. O ouro é o fogo sagrado que se multiplica acendendo os divinos poderes. Os 4 rios são os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Com esses 4 elementos devemos trabalhar na grande obra. 8. Dentro do arco da vitória alquimista está Flamel como peregrino levando o manto cor laranja, negro e branco, cores que simbolizam a transmutação sexual, e ajoelhado aos pés de São Pedro, a pedra filosofal, o sexo. Perrenelle, a esposa de Flamel, o alquimista, está de joelhos ante São Pedro porque ela é a companheira da alquimia com a qual se pratica magia sexual. O Santo Pai aparece no meio disposto a julgar ao mundo. O mundo só pode ser salvo com a pedra da graça, o sexo. 9. Abaixo existem 2 dragões, um deles alado. O dragão branco e o dragão negro, o volátil e o fixo, o Cristo interno de todo homem e o eu psicológico. 10. Uma mulher e um homem. As 2 naturezas reconciliadas trabalhando na grande obra. 11. 3 ressuscitados, corpo, alma e espírito, ressuscitam-se com o poder da pedra branca. Agora compreendemos por que Pedro, que quer dizer pedra, tem as chaves do céu. Essa pedra é o sexo. A chave do céu é o grande arcano. O grande arcano consiste em ter relação sexual e retirar-se sem derramar o sêmen. Esta prática é o arcano AZF. Com esta chave, despertam-se todos os poderes e se consegue o elixir da longa vida. O importante é não derramar o sêmen jamais na vida. 12. 2 anjos, o anjo do homem e o da mulher. Ambos cooperam na grande obra para despertar o Kundalini e obter a ressurreição. 13. Um homem sujeitando um leão pela pata. O leão é o fogo. Ao chegar a dominar o fogo totalmente, a ressurreição se realiza porque a grande obra se consumou. Nestes 13 símbolos de Abraão, o judeu, se acha toda a ciência que nos leva até a ressurreição dos mortos.
Nicolas Flamel reproduziu estas 13 figuras no frontispício de um dos portões do Cemitério dos Inocentes em Paris. Aquele que saiba entender, entenda. A morte pode ser vencida com vitória. A magia sexual é o caminho. Podemos conservar o corpo físico durante milhões de anos para trabalhar pela humanidade enferma. Em ambos os lados do portão sobre o qual estão as figuras simbólicas, Nicolas Flamel escreveu: muito agrada a Deus a procissão se a fizerem com devoção. Isto se interpreta no sentido de que a sucessão de cores na grande obra, quer dizer, a transmutação sexual, é grata a Deus, porque nos convertemos em deuses. Deuses a Deus. Todos nossos discípulos e discípulas gnósticos podem ressuscitar dentre os mortos e conservar seu corpo físico durante milhões de anos se praticarem a magia sexual, quer dizer, trabalhando com o grande arcano. Atualmente vivem no mundo grandes mestres cujos corpos datam de muitos milhões de anos. O conde de Saint-Germain, que atuou durante os séculos XVI, XVII e XVIII nas cortes da Europa, ainda vive com seu mesmo corpo físico. O enigmático e poderoso conde Cagliostro ainda conserva o corpo físico que teve na Idade Média. Existem milhões de seres humanos que formam a humanidade divina, e que conservam seus corpos em estado do Ginas. Esses imortais trabalham pela humanidade enferma. Alguns desses seres humanos deram o grande salto, levaram seu corpo físico a outro planeta mais avançado. Se você, bem-amado leitor, quiser chegar a estas alturas da iniciação, pratique magia sexual e permaneça firme dentro de nosso movimento gnóstico. Não se deixe tirar deste grande movimento esotérico. Saibam que atualmente somos nós os gnósticos, únicos estamos entregando à humanidade enferma o grande arcano. Existem atualmente mentalidades fascantes de intelectualidade que lutam por tirar os estudantes gnósticos do único caminho que pode, realmente e de forma absolutamente prática, convertê-los em deuses terrivelmente divinos. Se você, bem-amado discípulo, provar sua fidelidade à grande causa, nós, os irmãos maiores do templo, lhes levamos da mão até a ressurreição alquimista. A Mãe Cósmica capítulo 4. Deus não tem figura nenhuma. Deus é coexistente com o espaço abstrato absoluto. Deus é aquilo, aquilo, aquilo. Deus tem dois aspectos, sabedoria, amor. Deus como sabedoria é Pai. Deus como amor é Mãe. Cristo é o Filho de Deus. Cristo não é um indivíduo. Cristo é um exército. Cristo é o exército da voz, o Verbo. Antes que raiasse a aurora do novo dia cósmico, o Pai, a Mãe e o Filho eram um, aquilo, aquilo, aquilo. Deus, como Pai, reside no olho da sabedoria. Este olho está situado entre as duas sobrancelhas. Deus, como Mãe, reside no templo-coração. Sabedoria e amor são as duas colunas torais da grande loja maçônica branca. Dentro de cada ser humano, existe um soldado do exército da voz. Esse é o Cristo, interno de todo o homem que vem ao mundo. O homem séptuplo é tão somente a sombra pecadora desse soldado do exército da voz. Precisamos encarnar o Homem-Sol, o Cristo interno. A Mãe Divina nos ajuda. Peçam e lhes dará, golpeiem e lhes abrirá. Deus, como amor, é Ísis, a quem nenhum mortal levantou o véu. Quem é aquele que se atreveria a levantar esse véu terrivelmente divino? Ai dos profanos e dos profanadores que se atrevam sequer a tocar o véu do Ísis. Quando o devoto faz seus rogos à Mãe Divina, deve ter sono e estar submerso em profunda meditação interna. O verdadeiro devoto não se levanta de sua cama, nem come, nem bebe até receber a resposta da Divina Mãe. A Mãe Cósmica não tem forma, mas gosta de tomar alguma forma para responder ao suplicante. Pode apresentar-se como Ísis, Réia, Cibeles, Tonantzin, Maria, etc., etc. Após a Divina Mãe dar a sua resposta ao devoto, desintegra sua forma instantaneamente porque não a necessita. A Divina Mãe é o segundo aspecto daquilo que se chama amor. O amor é uma substância que é coexistente com o espaço abstrato muito profundo. A Divina Mãe não é uma mulher tampouco algum indivíduo. É unicamente uma substância incógnita. Qualquer forma que isso tome, desintegra-se instantes depois. Isso é amor. Deus Mãe é amor. Deus Mãe nos adora, ama-nos terrivelmente. A Deusa Mãe do mundo sobe pelo canal medular convertida em serpente de fogo quando trabalhamos com o arcano AZF. A Deusa Mãe do mundo é Devi Kundalini. A Divina Mãe leva seu menino em seus braços amorosos. O Cristo interno de cada homem é esse menino. A Mãe é aquilo, aquilo, aquilo. Ísis, amor, mistério.
O devoto que quiser poderes deve pedir-lhe a Divina Mãe. O verdadeiro devoto se humilha ante Deus Mãe. Se o devoto verdadeiramente resolver corrigir seus erros e pisar o caminho da santidade, pode pedir à Divina Mãe o perdão de seu karma passado, e a Mãe Divina o perdoa. Mas se o devoto não se corrige nem segue o caminho da santidade, é então inútil pedir perdão à Mãe Divina, porque ela não o perdoa. A Mãe Divina perdoa seus filhos arrependidos verdadeiramente. Ela sabe perdoar seus filhos porque são seus filhos. Todo o karma das más ações de passadas reencarnações pode ser perdoado pela Mãe Divina. Quando o arrependimento é absoluto, o castigo sai sobrando. Posição de homem morto. Deite o devoto em posição de cadáver. Coloque os braços e as costas apoiados sobre a cama ou sobre o chão, onde se achar deitado. Estique bem as pernas como as têm os cadáveres esticadas. Junte logo os calcanhares entre si separando as pontas dos pés à direita e esquerda em forma de leque. Posição de estrela flamígera. Deite o devoto em posição de estrela flamígera, abrindo as pernas e braços à direita e à esquerda e com o corpo bem relaxado. Temos a figura da estrela de 5 pontas. Esta é a posição de mestres. Os grandes mestres utilizam esta posição para a meditação interna. Ante esta figura, fogem os tenebrosos cheios de terror. Quando o mestre se levanta, deixa ali sua semelhança flamígera que faz fugir aos tenebrosos. Os devotos não devem meditar com o estômago cheio. É necessário que os devotos deixem o pecado da gula. Deve-se fazer 3 refeições ao dia. Dieta esotérica. Café da manhã. Pão torrado com mel de abelha e leite quente. Podem acrescentar-se ao café da manhã algumas frutas. Comida do meio-dia, almoço. O almoço, comida no México, deve ser à base de vegetais e frutas. Também se deve comer toda classe de grãos. A carne está proibida aos irmãos do caminho. Jantar, leite quente e pão com mel de abelhas. Isso é tudo, nada mais. A meditação deve ser realizada às 10 horas da noite. Conclusão. Concluímos este trabalho. Aqui tem, bem-amado leitor, um livro de ouro. Este é o livro dos grandes mistérios. Jamais na história dos séculos, mestre algum se atreveu a entregar publicamente os terríveis segredos contidos neste livro. Aqui tem, amadíssimo irmão, um livro com o qual você pode se transformar em um Deus terrivelmente divino. Estude, querido leitor, este livro. Pratique o grande arcano. Não perca tempo teorizando. O ópio das teorias é mais amargo que a morte. Recordem, bem-amado discípulo, que nós, os irmãos maiores da grande loja maçônica branca, queremos te ajudar. Trabalhe com intensidade na grande obra. Você pode despertar o fogo serpentino com as chaves dadas neste livro. Você pode fazer rodar os chakras com o fogo sagrado. Você pode aprender a entrar nos mundos internos à vontade com os tesouros que lhe damos de presente neste livro. Aqui tem, bem-amado leitor, o elixir da longa vida, a ciência espantosamente divina que horroriza os profanos. Neste livro, demos de presente os 13 segredos da ressurreição. Com esta ciência misteriosa, terá poder para vencer a morte. Aqui tem a chave do mistério 13. Agora, bem-amado leitor, tudo depende de você. Pode ressuscitar dentre os mortos e se conservar vivo durante milhões de anos. Se quiser triunfar, tenha força de vontade, não se deixe tirar do real caminho. Recorde que atualmente existem pessoas tenebrosas de fascantes intelectualidades, que lutam contra o movimento gnóstico cristão universal. Permaneçam alerta e vigilante como vigia em época de guerra. Nosso maior desejo, irmão de minha alma, é lhe servir, lhe ajudar, conduzir sua mão pelo caminho estreito, estreito e difícil que conduz à luz. Estude este livro. Medite, ore e trabalhe com o grande arcano. Nossa divisa é Telema. Que seu Pai que está em segredo e que sua divina Mãe Kundalini abençoem seu próprio ser. Samael Alveor.